Koema, koema, nyanderu, nyanderu tupa, nyandembau arekber, rejareko petei, ayu, akuru breko ayu, nyechino nyanderede, tobeko aren. Petei pinyandeko ay, petei, nyechino jareko koaya, tobeto impona, koaya, impona, sebutani, pokpere jarit, koaya, de mirami, nyechino jareko, cheru, tupa, koare, agudjivet, aivete, agudjivet. Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção, outro acontecimento e sem início, sem fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Brisa Flow e Idia Ruri Terena recebem personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecem redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora a segunda edição de Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Neste episódio, receberemos Fernanda Caigangue, doutora em Direito Patrimonial e Intelectual Indígena, pesquisadora, artista e liderança que tem dedicado sua trajetória à valorização e à proteção dos saberes dos nossos povos. Fernanda compartilha conosco sua experiência na direção do trabalho realizado no Museu dos Povos Indígenas do Brasil, um marco de presença e memória. Ela traz a luta pelo direito cultural, afirmando que o museu é um espaço intelectual a ser demarcado por indígenas. Discutimos biopirataria, reparação cultural e o valor intrínseco dos nossos saberes. Começa agora o episódio. Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Estamos hoje com Fernanda Iofei Caigangue, advogada, ativista, artista, foi diretora do Museu Nacional dos Povos Indígenas, tem uma extensa trajetória no mundo do direito, da militância dos direitos indígenas, e a gente gostaria de escutar um pouco dessa experiência, dessa viva e consistente experiência da nossa doutora Fernanda Iofei Caigangue. Você pode se apresentar um pouco para os nossos ouvintes? Muito obrigada, né, pela oportunidade. É um prazer estar fazendo essa conversa. E eu sou indígena do povo Caingangue, sou advogada, fui a primeira advogada indígena do sul do país e a primeira mestre em direito no país aí pela UNB. Eu fiz doutorado na Holanda, aí o doutorado é em arqueologia, na área de patrimônio cultural e virtual, mas a gente como militante da cultura desde o ano 2000, então lá se vão 25 anos, nós fundamos o primeiro ponto de cultura indígena do país e graças a esse ponto de cultura existe hoje o programa Ponto de Cultura Indígena, Pontões de Cultura, então já são frutos de sementes, né, plantadas lá em 2013. Então, eu fiz direito por escolha da geração dos meus pais, porque não haviam advogados indígenas e havia violação de direitos. Não era o curso que eu escolheria, mas a gente é educado para trabalhar com o bem da coletividade acima das nossas individualidades, né? Então, eu fui enviada para as universidades para absorver o que eu pudesse e transmitir isso em linguagem acessível para os nossos anciãos, para os nossos tuxauas, para as nossas lideranças, para os nossos cuyã, para os nossos PEN, para os nossos POIN, né, como a gente chama nossas autoridades. A geração dos meus avós não gostou muito quando viu as malas na frente de casa. E aí eu fui chamada a me explicar com o matriarcado, né, acima da minha mãe, então as avós, né, perguntando, onde você vai? Aí eu falei, então, fui aprovada no vestibular, vou fazer direito, porque a lei do branco afeta a gente, mas a gente
não consegue fazer com que eles cumpram as leis deles. E ela me disse: por que alguém do nosso povo estudaria leis que eles escrevem e nem eles mesmos cumprem? Eles deveriam vir até nós para aprender como se estabelece sistemas de leis que não são escritas, mas todo mundo conhece e todo mundo respeita. Eu disse: precisamente, mãe véia, porque eles precisam aprender com a gente, mas nós precisamos conhecer as leis deles para que nós possamos cobrar, porque nós não conhecemos, porque nós não temos advogados, a gente acaba tendo os nossos direitos violados. Aí ela disse: vai então, eu vou te abençoar, eu não vou te ver mais, mas você nunca esqueça de onde você veio, volte sempre a tomar a bênção dos seus avós e, por favor, não se case com um deles, para que você não me dê netos mais brancos do que você, mais, tipo, mais degenerado. E porque ela era muito insatisfeita com a minha aparência, né? Olhos redondos, pele clara. E ela dizia: minha avó era herveira, era parteira, então ela dizia assim: ninguém vai te querer, eu vou ter que fazer remédio para você casar, menina. E aí eu fui para a faculdade, fui a primeira indígena advogada no sul do país, pedi que a FUNAI me ajudasse a pagar os convites, então mandei convites para todas aquelas lideranças, né, aqueles anciãos para a minha formatura. E aí, logo em seguida, eu fui trabalhar na assessoria da presidência da FUNAI de Brasília. Então, todo perrengue que tinha dentro das aldeias, todo problema mais sério, eles mandavam a gente, que era advogados indígenas, porque o parente ia pegar mais leve com a gente, né? Então, assim, eu comecei a minha carreira pegando Brasília e pegando Guarani Kaiowá, Diamante Azul na Amazônia, né? Então, assim, foi uma experiência bem interessante. E ao longo desses 9 meses aí que eu passei dentro da FUNAI, rodando o país, eu ouvi muito sobre a apropriação, a expropriação das culturas dos povos indígenas, da arte, do canto, da dança, do grafismo, da imagem. E aí eu comecei a perguntar para essas lideranças: vocês querem um especialista nessa área? Porque se tiver um especialista nessa área, essa pessoa vai poder informar vocês, mas essa pessoa não vai poder trabalhar com demarcação de terra, com saúde, com educação. Ela vai precisar. Não que ela não vai entender disso, porque essa separação que o direito ocidental faz, ela é muito não indígena, né? A gente trabalha com culturas integrais e na sua integralidade. Mas um especialista requer estudo específico sobre essa matéria. Vocês têm interesse nisso? E os pajés disseram: sim, nós temos. E vai ser você. Eu disse: muito bem, então. Então, são de 2003 para cá, dedicada a estudar e a ver como proteger saberes, fazeres, cantos, danças, rezas, né, grafismos, imagem, que a Unesco chama de expressão cultural tradicional. Então, aí eu fiz mestrado e depois doutorado, publiquei e atuo nessa área com exclusividade para povos indígenas desde a minha formação. Uhum. É muita riqueza você compartilhar essa rememoração do início dessa trajetória. Acho muito lindo, muito especial. Você relembrar as palavras da sua mãe ou da sua avó? Da minha avó. Da sua avó, né? Porque, na verdade, eu sinto muito sobre isso também, sobre a luta do direito, né? Eu não sou do direito, né? Mas eu vejo muito essa coisa importantíssima de ser afirmada, né? Que tem os efeitos muito, muito materiais, muito físicos sobre os nossos povos, mas no mais das vezes eu vejo como letra morta, né? O direito, na verdade, a maioria das vezes parece uma bela poesia no papel, né? Nossa Constituição, né? E, enfim, esses direitos
à terra e esse direito à cultura que você acabou se tornando especialista, né? Fico pensando que é interessante que você está contando que sua trajetória começou na FUNAI e na FUNAI você está agora novamente, né? É Hum, verdade. Eu não O tinha mundo dá pensado, voltas, né? não tinha pensado nessa trajetória, né? Mas você teve essa experiência de 1 ano e meio na frente do Museu Nacional dos Povos Indígenas, o órgão científico e cultural da FUNAI, né? E já que você está comentando que desde o início você se tornou essa especialista nos direitos referente à cultura indígena, queria que você compartilhasse com a gente como foi estar à frente do Museu Nacional dos Povos Indígenas, ex-Museu do Índio, né? O que que você pode compartilhar dessa experiência, né? Bem, foi uma decisão coletiva também, porque, na verdade, o museu era um espaço privilegiado de não indígenas que escreviam a nosso respeito, que pesquisavam a nosso respeito, que ministravam congressos, palestras, seminários, que se tornaram especialistas em línguas indígenas, em culturas indígenas, e foi o último espaço da FUNAI a ser ocupado por profissionais indígenas. Então, era o reduto da intelectualidade sobre nós, sem a nossa participação. Então, assim, o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, que precedeu a FUNAI, e a FUNAI nasce em plena ditadura militar para substituir o SPI pelos escândalos de corrupção que foram denunciados no cenário internacional. O museu foi incorporado à FUNAI, ele precede a FUNAI, né? Então, a ocupação desse espaço, ela teve uma resistência enorme, demorou 11 meses para a gente ter a nomeação de uma indígena, de uma mulher indígena, à frente do órgão científico e cultural da FUNAI, porque o museu é responsável pelas políticas públicas de cultura para povos indígenas. E se a gente pensar na arte, na música, na imagem, na língua, em tudo isso que a Unesco chama de expressão cultural tradicional, que pode ser material, que pode ser imaterial, nós não temos políticas públicas de cultura para povos indígenas hoje. Nós temos iniciativas avulsas, aleatórias, né? Então, não existe uma política pública discutida com os 6 biomas, que tenha iniciativas constantes, programas e projetos discutidos e liderados por profissionais da escrita, da academia, da museologia, da arqueologia, do direito, da dança, do canto, da música. Então, o protagonismo cantado em verso e prosa, né, que orienta a missão institucional da FUNAI, que orienta os programas estratégicos institucionais do Ministério dos Povos Indígenas, né, criado recentemente, onde está dentro das políticas públicas de cultura? Então, nós temos milhões no Ministério da Cultura que não chegam nos territórios, porque esta discussão foi ficando para depois da seca, para depois da enchente, para depois da demarcação, para depois da previdência, para depois da assistência, para depois da infância, para depois da juventude, para depois do gênero, para depois, depois. De maneira que as políticas públicas de cultura simplesmente foram relegadas ao 15º plano. E o museu era símbolo dessa área intelectual a ser demarcada por indígenas. Então, foi com esse objetivo que eu fui enviada para aquele ambiente inóspito, né, que é o Museu do Índio. Quando eu assumi, 3 estruturas fechadas, e museu no Brasil, depois que fecha, ele não abre, né? Então, uma estrutura no Rio de Janeiro, que é um casarão colonial português de 1880, uma estrutura em Goiânia,
né, que é um centro de audiovisual, porque o museu nasce com acervo imagético do Marechal Rondon, né? O museu foi criado por Darcy Ribeiro, um antropólogo, um educador. E eu costumo dizer, e as pessoas perguntaram muito para mim, né? Como você se sente sendo a primeira indígena à frente de um museu federal? Aí eu dizia assim, gente, Darcy Ribeiro deve estar muito contente, porque eu fiz mestrado na universidade que ele criou e eu sou a indígena que lidera o museu que ele criou para combater preconceito, né? Então, assim, eu tenho um mandato que é coletivo, mais de 40 organizações indicaram a minha nomeação, então não foi uma escolha individual, né? E foi uma queda de braço, porque a gente sabe que houve resistência da branquitude que sempre ocupou esses espaços e que falou em nosso nome. E veja, nós não temos nada contra aliados, né? Não criticamos o trabalho que foi feito, mas nós estamos em um outro tempo, né? Um tempo de protagonismo, em que nós podemos fazer políticas públicas de cultura em primeira pessoa, em que nós nos qualificamos, nós nos capacitamos para assumir um órgão que um dia nos tutelou e que nos tutelou violando todo tipo de direitos, né? Era uma tutela orfanológica. Então, assim, assumir o museu foi a demarcação de um espaço intelectual, e aí a gente celebrou parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, que é do Ministério da Cultura, com a Biblioteca Nacional, né, o órgão mais antigo, né, da cultura dentro do Brasil, então um espaço totalmente elitizado, né? Celebramos parcerias aí com a Seção Brasileira de Letras. Então, a gente ampliou e abriu para a ocupação desses espaços por povos indígenas. A abertura do Centro de Audiovisual, por exemplo, de Goiânia, ela foi feita com liminar, né? Então, a gente precisou sentar com o mundo do agro que governa Goiás e dizer, vejam, nós temos um centro de excelência. E a 11.645 é bastante clara, a sociedade tem direito a saber sobre povos indígenas, mas a educação básica tem obrigação de falar sobre povos indígenas, e nós podemos fazer isso, e nós podemos fazer com exposições, nós podemos fazer com acervos imagéticos, nós podemos fazer com cineastas indígenas. A gente foi no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, que tinha 25 anos de trajetória, e dissemos, como vocês têm a audácia de falar sobre biodiversidade e não convidar cineastas indígenas para falar usando imagens sobre a maior biodiversidade da Terra que está dentro dos nossos territórios. 80% da biodiversidade do mundo está dentro de territórios indígenas, os 14% mais preservados do Brasil estão nos nossos territórios, territórios indígenas. Eu disse, vocês não podem discutir sobre meio ambiente sem ouvir quem entende de meio ambiente, porque vocês levaram a gente para a sexta extinção em massa da Terra. E como resultado dessas falas, hoje o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental em Goiás inclui mostras de cinema indígena, premiações para cineastas indígenas, com jurados indígenas. Então, isso é protagonismo, né? E aí a gente abre o Centro de Audiovisual em julho de 2024, né? 6 meses do início da minha gestão, 7 meses, com liminar, né? Na justiça. Porque nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura, eles não honraram, eles não, né, não queriam dar o alvará. Então, o direito, Ide, ele realmente é letra morta, muitas vezes a gente precisa ressuscitar ela, né? E aí a gente abre o Centro de Audiovisual com uma exposição feita em parceria com o Instituto Moreira Salles, com curadoria do Tacumancuicuro, né? Para mostrar, a partir das lentes e da visão dos povos indígenas, os primeiros contatos feitos com o Xingu, né? São com os povos da terra indígena Xingu. E aí essa foi talvez uma das primeiras realizações da gestão indígena, e foi feita judicialmente, né? Mas na mesma data, tipo, o Centro Audiovisual foi inaugurar em 12 de julho, né, de 2024. Voltavam da França 585 peças repatriadas, então a repatriação é um tema que a gente pode discutir, mas assim, no dia anterior, então 11 de julho, chegavam no Brasil a primeira coleção de expressões culturais tradicionais que estavam irregularmente na França e voltam e retornam, e estão no museu
aguardando consultas públicas, porque antes as exposições eram feitas sem perguntar se o objeto era mágico, se ele era sagrado, se ele podia ser exposto, se mulheres podiam ver. Nada disso era feito. Isso ainda é um efeito daquela tutela, né, que a FUNAI exercia. E o Ministério Público Federal foi lá me dizer, não, a gente tem que fazer exposição. Eu disse, sim, doutor, temos que fazer exposição depois de consultar os 44 povos para ver como vai ser feita essa exposição. O que pode ser exposto, né? Então, isso é livre determinação. A gente precisa viver medidas práticas, porque de discursos o indigenismo está farto, sabe? Então, assim, o Museu Nacional dos Povos Indígenas, muito embora seja lei que tenha um plano museológico, um plano museológico é a guia, a diretriz que vai orientar a atuação do museu, ele não tinha um plano museológico. E aí a gente, nós precisamos saber o que os parentes pensam para o museu que nós queremos, né? Aí a gente sentou, consultou mais de 40 povos, mais de 70 parentes, para criar uma proposta que está na mão da presidência da FUNAI e a gente espera que, né, muito brevemente seja aprovado. O IBRAM rasgou elogios, né? A nossa presidenta Fernanda Castro, a iniciativa, então foi feita em parceria com a Unirio, mas temos um plano museológico, deve ser aprovado em breve. Porque as necessidades e prioridades dos povos indígenas para este museu e que estão diretamente ligadas aos museus no território, porque cada território é um ponto de cultura, cada território tem fazer e tem saber, reconhecidos ou não pela academia, reconhecidos ou não, né, pelos centros de ciência, de arte, de museologia. Nós fazemos isso, nós nascemos e crescemos fazendo isso, né? Aí a gente propõe também, então, te reabre o primeiro espaço, né, que estava fechado há 3 anos, muito embora tivesse sido, né, investido milhões para ter um centro de excelência de audiovisual, e hoje a gente está fechando aí uma parceria. Então, com o museu, a gente reabre um espaço que estava fechado, né, e que hoje oferece, junto com a Universidade Estadual de Goiás, que tem um curso de cinema, a possibilidade de tornar os nossos cineastas competitivos, mas também qualificar o parente para usar audiovisual, para denúncias, para educomunicação, para potencializar o ensino da cultura, da arte, da língua, né? Porque o audiovisual ele tem isso, ele tem potência e ele tem muito a ver com a nossa tradição oral, com a nossa tradição visual, né? A gente repatria, né, a primeira coleção de peças, a gente realiza uma premiação, a primeira premiação que a FUNAI jamais fez. Então, isso vem do Ministério da Cultura, eles trabalham com iniciativas culturais, com premiação de iniciativas culturais, então a gente paga aí R$ 1,5 milhão de reais, e a gente disse, não tem recurso, eu disse, vamos atrás de emenda, né, e conseguimos direcionar emendas parlamentares da Benedita Silva, do Chico Alencar, falar com o Ministério dos Povos Indígenas, e ter o apoio também, né, da FUNAI, da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, para beneficiar os 6 biomas. Porque antes os projetos eram de determinadas coordenações regionais, de determinados povos. Então, assim, criar uma equidade entre as regiões, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, porque a Amazônia, vamos salvar a Amazônia, o Fundo Amazônia, o edital para a Amazônia. Nós somos 6 biomas. Se o Cerrado cair, a Amazônia não se sustenta, porque o Cerrado é berço de águas, né? Mas, assim, se a Amazônia cair, a Mata Atlântica sofre no Sudeste, nós sabemos disso, né? Então, assim, fizemos a premiação com Inhambebe Tupinambá e trabalhamos também na arena internacional, então, levar o museu para outro patamar. Então, nós trabalhamos em conferências diplomáticas que conquistaram tratados históricos, reconhecendo que nós somos sujeitos de direitos de propriedade intelectual, ainda que pareça muito pouco, mas você já cria para o cenário internacional a possibilidade de negociar diretamente com as empresas, porque você tem um tratado internacional que diz, olha, tem que dizer se tem conhecimento tradicional, tem que dizer se tem recurso genético e de onde isso vem, para que a legislação nacional se cumpra. Nós levamos o museu para dentro da Sorbonne, né? A gente consegue fazer uma fala
dentro de centros de pesquisa de excelência, dizendo vocês têm um papel de reparação intelectual para fazer por todo o extrativismo cometido contra os povos indígenas com o apoio das instituições de ensino superior em relação aos nossos saberes. Nós temos sim ciência e tecnologia. E hoje está sendo discutido um acordo de cooperação com a Sorbonne, né? Então, assim, são pequenas coisas para fazer em um ano e meio, mas, assim, a gente conseguiu mobilizar e colocar indígenas dentro daquele museu. Então, a gente está dentro, né, primeiro concurso da FUNAI com cotas para indígenas. Eu passei em 2010, não tinha cota, ninguém falava de cota ainda, mas eu não tive coragem de assumir. E aí agora eu disse, não, agora nós vamos assumir o concurso. Estou aqui em Cuiabá como especialista em indigenismo, né, da FUNAI, dos quadros da FUNAI, porque a FUNAI, desde a década, né, de 70, deveria ter indígenas nos seus quadros, é a primeira vez que ela coloca isso em prática. Então, daqui a um ano, nós teremos arqueólogos, museólogos, antropólogos indígenas que já estarão entendendo, né, como funciona a burocracia, como funciona o administrativo e que possam assumir as 3 estruturas do museu, que possam estar tendo os quadros para que nós tenhamos protagonismo nas políticas públicas de cultura para povos indígenas dentro do órgão indigenista oficial. Então, essa é a marca que é deixada pela gestão indígena, né? E que a gente queria poder fazer as entregas, porque já é final de gestão, né? Que foram articuladas, e a gente espera, né, uma resposta aí da presidência, da FUNAI, mas também do Ministério, no sentido da continuidade dessa gestão. Mas foi um momento histórico, e é um momento histórico porque a ministra é indígena, né? A presidenta é indígena, as diretoras são indígenas, e o museu é um órgão científico e cultural. E nós fazemos ciência e nós podemos falar da nossa própria cultura em primeira pessoa. Então, é mais ou menos essa o resumo, a síntese de como foi ser uma indígena à frente de um museu federal. Foi uma experiência intensa. Então, muito obrigado, doutora Fernanda, por esse panorama, essa síntese tão rica de tantas experiências que foi estar à frente do museu. Realmente é muita coisa. A gente poderia passar umas horas aqui, né, destacando, desenvolvendo vários desses pontos que você trouxe. Você começou falando desse centro de audiovisual, né, que teve a oportunidade de reinaugurar, né, em Goiânia, e eu fico pensando quantas outras iniciativas você pôde ver que o Museu Nacional dos Povos Indígenas pode protagonizar, assim, a partir do seu próprio acervo, né? Como você destacou, ele é um museu que ele antecede a própria FUNAI, né? Ele foi fundado em 53, né? Se não me engano, a FUNAI em 67. Ele tem essa história toda que eu tenho certeza que o Darcy Ribeiro está muito feliz com essa guerreira caingangue atravessando, né, esses sonhos da democracia, né? E eu fico pensando o que você pode ver e gostaria, apontaria que o museu pode fazer a partir do acervo que ele tem, das coleções que ele tem, né? Você mencionou audiovisual, mas as coleções etnográficas, né? Plumárias, né? Se não me engano, a maior coleção do povo Carajá, né? O que você vê que ele pode, qual o potencial que ele tem ainda, né? E ainda precisa continuar desenvolvendo, né? O museu, ele está fechado desde 2016, né? Ele não voltou a abrir. Queria saber um pouco do que você vê que ele pode desenvolver a partir dessa sua breve passagem por ele. Bem, a primeira boa notícia é que nós aprovamos o projeto junto ao IPHAN para a modernização do museu, então agora é uma questão de reunir
10 milhões básicos, né? A gente consegue bem aí, para que ele reabra as suas portas. Então, e existe uma mobilização já feita com os parlamentares para que isso aconteça. Então, a minha função era conseguir a aprovação desse projeto. Estava parado no Corpo de Bombeiros, já foi autorizado, então nós só precisamos dos recursos para começar a contratação da reforma do museu. E eu sou muito contente, muito embora o casarão português não tenha vínculos emocionais com a nossa história, nós teremos a generosidade de entregar reformado, porque o sonho, na verdade, é fazer um museu digno da diversidade de 305 povos, 274 línguas vivas. Ele não tem representação de todos os nossos povos, né? Nós temos povos em situação de recente contato, de isolamento voluntário, como talvez nenhuma parte do mundo tenha, gente que vive como em 1500, né? Então, assim, tem acervos, tem coleções em risco, porque as frentes de proteção não têm onde colocar. Hoje eu sou FUNAI para saber disso, né? Mas a tua pergunta com relação a como é que o museu pode contribuir a partir do seu acervo, seja ele etnográfico, seja imagético, né? Seja documental. E veja, o acervo arquivístico do museu é tão importante que ele é reconhecido pela Unesco como memória do mundo. É um dos 10 acervos arquivísticos do país com esse reconhecimento. Então, e do ponto de vista educacional, o primeiro curso de antropologia do país foi no museu, né? Então, assim, é um órgão científico, é um órgão que tem por obrigação promover a conscientização da sociedade para combater preconceito. Acho que é o primeiro museu, ou é o único museu que eu conheço criado para combater racismo, né? Criado para combater preconceito. Ele nasce com uma outra perspectiva. O acervo do museu não foi saque, né? Ele não é resultado de expropriação. Ele foi comprado, ele vem da arte índia, ele foi doado. Então, ele tem uma procedência que a maior parte das instituições museais no mundo hoje não conseguiriam comprovar, né, a origem, a procedência e a legalidade dessa procedência. Mas existem toneladas de informação, de imagens, de documentos que os nossos pesquisadores, que os nossos antropólogos, que os nossos juristas podem usar para demarcação de terra em tempos em que você precisa comprovar por que não estava em 88 na Terra, e aí existe, né, uma hipocrisia histórica, e existe talvez uma amnésia de por que nós não estamos na Terra, nós somos arrancados, isso é remoção forçada. Então, a ditadura cometeu todo tipo de crime, nós não fomos parte da memória, né, da Comissão Nacional da Verdade, como se deveria haver feito. Então, a instauração de uma Comissão Nacional Indígena, né, de memória, para que os crimes cometidos contra os povos indígenas possam ser admitidos pelo Estado e, a partir do reconhecimento das violações, se criar medidas de reparação e de não repetição, como dizia o nosso saudoso Marcelo Zelic, que escavou o relatório Figueiredo, né, 7.000 páginas que pingam sangue de dentro do Museu Nacional dos Povos Indígenas, na época, o Museu do Índio. Então, assim, 7.000 páginas que dizem como o Estado violou todo tipo de direitos que ele tinha por obrigação proteger. A tutela era de direitos, ela não era de pessoas, e esses direitos foram violados, que era o que o Marcelo Zelic chamava de crimes de tutela. Então, como jurista, Ide, eu faria a pesquisa de todas as ações civis públicas pedindo reparação para os nossos povos, do ponto de vista legal, né? Aí o tipo de reparação vai depender do tipo de crime cometido. Mas você, como um ativista da área de cultura e especificamente um pesquisador
da área de cultura imaterial, de canto, por exemplo, de música, quais são os acervos que tem sobre cantos sagrados, né? Quais são os acervos de música que tem? Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades para trabalhar todo o acervo que existe ali. Para isso, nós precisamos de pesquisadores indígenas. Veja, uma das causas de eu não estar no museu hoje é ter questionado o projeto Unesco e ter dito que o próximo projeto Unesco, que nesse momento se encontra sendo pensada, a matriz para 2026 a 2031, não priorizaria mais consultores pró-indígenas. Ele passaria a ser balizado por uma diretriz de protagonismo. Os consultores serão prioritariamente indígenas. Os antropólogos, os etnólogos, os linguistas, os pesquisadores, os professores. E a remuneração do pesquisador era de R$ 400. O último falante de uma língua morreu recebendo R$ 400, enquanto o linguista recebia 60 mil ou 100 mil. E eu perguntei por que essa informação não estava disponível publicamente e por que a disparidade, se a lei da oferta e da demanda é bastante clara. Ele era o último falante da língua. Qualquer linguista poderia pesquisar, mas o linguista que pesquisou dourou o currículo a ouro, porque quem vai questionar se o último falante morrer? Então eu disse, olha, isso é extrativismo intelectual, isso é uma prática colonialista, isso não se repetirá. Então o valor das bolsas hoje é de 1.850. Estava uma dificuldade enorme pagar essas bolsas, mas por conta da troca de auto oficial da Unesco, etc. Mas, enfim, essa medida para garantir que a livre determinação não seja só um discurso e ela seja prática, e que nós estejamos em espaços que antes eram privilégios de outros, ela causou muito incômodo, né? Então, assim, mas isso não tem volta, porque legalmente, quando você toma uma medida jurídica ou administrativa que afeta povos indígenas, nós temos obrigação de consultar os povos indígenas. Então, não é mais uma questão de dizer se a Fernanda está ou não como diretora do museu. A questão é, os povos indígenas estão participando da gestão deste museu, porque ela tem que ser compartilhada, né? Isso que está no plano museológico, e ele precisa ser cumprido. Então, a gente pensa que existe um acervo que é nosso, que existe coleções, né? Existem coleções que são nossas, que são nosso sagrado, nossas línguas, nossos cantos, nossa imagem. Então, assim, eu fui sentar para olhar os arquivos do SPI, que estão, né, ali dentro, sobre o plantio de monoculturas no sul do país. E a fala que eles fazem, aquela fala ufanista, né? E agora as terras do sul estão produzindo abundantemente, e eu olhando pensando, meu Deus, isso é regado e colhido com pesticida, aquilo é guerra química. Se o Brasil tem câncer hoje porque bebe 8 litros de pesticida por ano, a minha região bebe 16. Sabe? Ninguém sabe porque as crianças estão nascendo com problemas. Mas o plantio de transgênico em terra indígena é crime ambiental. Mas o agronegócio está lá há 70 anos. Eu fui sentar para olhar os vídeos. E aquilo ali é prova de que quem colocou o arrendamento, quem fez trabalho escravo dentro de terra indígena, foi o próprio governo. E não é porque eu sou FUNAI hoje que a gente vai dizer, não temos problemas. Sim, nós temos problemas. E para resolver os problemas é preciso admitir que houveram problemas. Então, ter profissionais indígenas em diferentes áreas, né? A comunicação, por exemplo, o centro de audiovisual, por exemplo, o acervo imagético, para fazer essa análise sobre outras lentes e a partir da nossa perspectiva, da nossa prioridade, é fundamental. Porque você vai produzir mais coisas, né? Sem você ter noção do que tem ali dentro.
Porque é isso. Será que os nossos povos têm acesso? Será que nós temos noção do que é que aquele museu abriga? Porque é a nossa história, é a nossa Uhum. memória, são as nossas culturas. Acho sempre encantador te ouvir esse conhecimento, essa paixão sobre essa expressão, né, de como a cultura é proteção e de como a gente deve proteger a cultura, porque ela acaba sendo o que legitima, né, toda a nosso território, nossa luta mesmo, né? É um prazer te ouvir sobre essa riqueza, esse potencial do Museu Nacional dos Povos Indígenas, né? Você estava falando um pouco do acervo, da coleção, do que você se interessaria, do que você fez no caso do audiovisual. Eu também acredito que tem muito potencial para pesquisadores, para artistas poderem alimentarem seus trabalhos a partir de infinitos cruzamentos. Eu espero que ele realmente abra suas portas e honre, né, os seus compromissos, como você está colocando aqui para a gente. Não sei se a gente está se delongando, mas é realmente um privilégio poder te ouvir assim. Uma das últimas coisas que você fez ali, ainda diretora, foi essa aprovação do plano museológico. Você comentou um pouquinho dele. Queria te perguntar se você tem algo a destacar nesse plano, talvez comentar o que seria um plano museológico e quais são os destaques desse plano museológico do Museu Nacional dos Povos Indígenas. O plano museológico é um instrumento de gestão, né? Quais são as bases, quais são as diretrizes que vão orientar as ações, os programas, os projetos. Então, ele estabelece uma diretriz de protagonismo, de gestão compartilhada, de consulta, né? E que a ponta da flecha da museologia social hoje. Então, assim, uma museologia desenvolvida a partir do museu no território, não um museu isolado como uma caixinha de curiosidades, né, para o mundo aí fora olhar o quão exóticos nós somos, ou o quão bárbaros nós fomos. Então, um museu de cultura viva. Esse plano não foi aprovado ainda, ele já passou pelo IBRAM, o IBRAM, né, se manifestou muito favoravelmente, elogiosamente, na verdade. Ele está na presidência da FUNAI, então tem algumas informações que vão ter que ser, né, retificadas ali, mas é muito importante que o museu continue sendo ah, o centro da política pública de cultura para povos indígenas, porque ele é um órgão especializado. Ele não é uma coordenação regional, eu estou numa coordenação regional. Aqui você atende o parente, você trabalha, né, com monitoramento de educação, de saúde, que nem são atribuições da FUNAI, mas hoje, na verdade, né? Então, está no MEC, está na CESAI, está no Ministério da Saúde. Mas a FUNAI ainda tem esses resquícios de assistencialismo, então até fazer esse trabalho educativo. Mas o museu é um órgão que não trabalha com cesta básica, com registro, com nome, com nada disso. Trabalha com política pública de cultura, trabalha com publicação, trabalha com acervo, né? E aí, isso tinha ficado, como eu disse lá no início, em último lugar, né? Na lista de prioridades de emergências e urgências que o órgão indigenista esvaziado, né, tem que resolver. E aí, uma das coisas que a gente pontua é a necessidade de que ele seja um órgão como a Fundação Palmares, como a Fundação Cultural Palmares ou como a Fundação Casa de Rui Barbosa, um órgão com autonomia financeira, com concurso público específico com cotas para indígenas, né? Então, com as suas estruturas, para que ele possa realmente desenvolver esse trabalho com o equipamento à disposição dos ministérios, porque dizer que os povos indígenas são uma bolha que tem que ser tratada por um ministério, isso é ultrapassado. Nós somos cidadãos brasileiros, a gente pode fazer mestrado, doutorado, falar inglês, francês e espanhol fluentemente, e ainda assim ser Cadiuel, Terena, Caingangue, Xetá, Bacairi, Munduruku, Capinauá, né? Então, assim, o plano museológico, ele é uma exigência legal, ele precisa ser aprovado, e ele precisa ser aprovado
com base nas necessidades e prioridades levantadas pelos nossos povos, né? E aí nós esperamos que isso seja feito muito em breve, né, pela presidência da FUNAI, pelo Ministério dos Povos Indígenas, assim como a mudança do nome, né, que foi solicitada, mas é um início, o plano é refeito a cada 5 anos, então as políticas públicas de cultura dos povos indígenas precisam ser alicerçadas nas necessidades e prioridades dos povos indígenas, né, a nossa participação plena, efetiva e qualificada, porque isso né, a determinação legal da Convenção 69 da OIT, que é juridicamente vinculante, né, da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Isso é a implementação do princípio da livre determinação, né, em função do qual nós decidimos as nossas necessidades e prioridades, e como governo, como gestores de governo, nós estamos sujeitos a esse princípio. Nós temos que fazer aquilo que a lei estabelece, e a lei estabelece que os povos indígenas daqui definem o que é a sua necessidade, o que é a sua prioridade com relação às políticas públicas de cultura. Você teve essa trajetória que começou na FUNAI, passou por muitas outras instituições, fóruns no Brasil e fora, voltou agora para a FUNAI, mas vai ser formidável também quando você for professora, doutora Fernanda Caingangue, para você poder dissertar em seus cursos sobre esses assuntos que cada oportunidade que tenho de conversar contigo são sempre de uma importância imensa com seu conhecimento, com sua paixão sobre o direito, sobre cultura, né? Um pouco antes de você ser nomeada diretora, você estava concluindo a sua tese de doutorado. Na sua tese, Direitos Negados, Patrimônios Roubados, você reflete sobre um pouco tudo isso que você pôde compartilhar com a gente, né, sobre direito e cultura, com essas categorias que o direito, que as convenções internacionais trabalham, né, de expressões culturais tradicionais, conhecimentos tradicionais. E queria finalizar trazendo um pouco do que você pôde escrever na sua tese, que é sobre como a discussão em torno da proteção e da promoção das expressões culturais tradicionais no Brasil e no mundo afeta a arte dos povos indígenas. Bom, a tese, no mestrado, como eu tinha sido mandatada pelos pajés para falar de saberes, principalmente de biopirataria, tá? Então, assim, eu frequentei as discussões da Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, veja bem, você e eu, Ediaúde, somos filhos de lideranças que estiveram lá na Rio 92. A gente era, né, criança. Então, assim, nós somos hoje frutos de sementes que os nossos pais plantaram. Eles marcharam sem Twitter, sem Instagram, sem Facebook, e conseguiram demarcar o Congresso Nacional e fazer eles aprovarem um capítulo sobre nós, reconhecendo que nós temos direitos. Eles não criaram direitos, eles reconheceram direitos pré-existentes, porque há 5.000 anos o Caingangue já era Caingangue, o Caduel já estava no Pantanal. Então, assim, os nossos pais semearam e nós estamos tentando equilibrar o céu sobre a nossa cabeça e manter os 2 artigos que eles aprovaram, né? Então, assim, quando os pajés me dizem lá, nos idos de 2003, nós precisamos de alguém que proteja o nosso fazer, o nosso saber, o nosso canto, a nossa reza, a nossa imagem, a nossa dança, a fatia mais cara dessa discussão toda chama-se biopirataria, é recurso genético, patentes. Que o Deus do fogo, o Deus do nápaco, o Deus do branco é dinheiro. Então, assim, e eles erguem altares para esse Deus. Em nome desse Deus, todo o planeta está sendo sacrificado, né? Aí eu vou para a Convenção sobre Diversidade Biológica para estudar como combate a biopirataria. E a gente fica lá
E foi tudo no Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, lá em 92, eles criam a Convenção sobre Diversidade Biológica, que reconhece pela primeira vez que nós somos essenciais para manter biodiversidade utilizada de forma sustentável. Então, se reconhece que as florestas do mundo não são naturais, elas foram plantadas, né, pelos nossos ancestrais. Então, assim, se alguém pode falar de floresta em pé, são os povos indígenas. Por isso as metas do Acordo de Paris, né, dentro da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, da Convenção sobre Diversidade Biológica, da Convenção de Combate à Desertificação, que foram todas aprovadas na Rio 92, e os nossos pais estavam lá, as metas não foram batidas porque nós não fomos agentes principais desses acordos. Eles fizeram acordos e os marubos me disseram isso. Escuta, o objetivo dessa convenção aí é manter a floresta em pé, usar de forma sustentável e repartir o benefício pelo uso. A gente mantém a floresta em pé, a gente usa de forma sustentável. Cadê o benefício? E essa pergunta foi feita lá em 2003, tá? A Convenção sobre Diversidade Biológica, assim como a Convenção 4 sobre Mudança Climática, completou mais de 30 anos. E a pergunta continua sem resposta. O que a gente vai fazer na COP30 em Belém, Jaúde? Vão discutir financiamento climático, justiça climática, porque os nossos territórios é que mantém a maior biodiversidade desse país, cercada pelo agro por todos os lados. O agro que é financiado por um plano safra de bilhões, né? Quem vai financiar as florestas em pé? Então, assim, aí eu escrevo sobre isso no mestrado. Só um pedaço da cultura, o pedaço mais caro, o pedaço da patente. E a gente fica no protocolo de Nagoya até 2010, que era para repartir o benefício, tá? Que era a pergunta do Marubo. Mas quando a gente chega em 2010, 3 horas da manhã, 6 anos de discussão para dizer como é que reparte o benefício, a resposta foi não. Então, vamos aprovar o protocolo de Nagoya de repartição de benefícios pelo uso de biodiversidade, mas tudo que diz respeito à patente não vai ser aqui. Vai ser na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, na OMP, ligado à Organização Mundial do Comércio em Genebra, na Suíça. Eu falei, beleza, então é para lá que nós vamos. Aprovamos o protocolo de Nagoya dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica, deixa ele de molho, migra para outro processo, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E é ali que eu escrevo a minha tese. Então, se cria, no ano 2000, se cria um comitê intergovernamental para discutir se deveria proteger ou não essas expressões culturais tradicionais, esses recursos genéticos e esses conhecimentos tradicionais. A gente faz essa separação. E aí, passa-se 10 anos discutindo se cria ou não textos para negociar esse futuro instrumento. Isso na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, enquanto a Convenção sobre Diversidade Biológica discutia se criava ou não um protocolo de repartição de benefícios. Em 2010, se aprova esse protocolo e diz, tudo que não foi decidido aqui é porque é na OMP que tem que decidir. Então, em 2010, se criam textos para negociar um futuro tratado de proteção a conhecimentos tradicionais, recursos genéticos, expressões culturais tradicionais dentro da Organização Mundial de Comércio, dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Uma ação judicial pode custar 2 mil, 3 mil reais. Uma ação de propriedade intelectual custa 10, custa 15, custa mais. É a fatia mais cara. É a menina dos olhos. É o altar deles. Então, nós fomos para dentro desse território inóspito, discutir com escritórios de propriedade intelectual do mundo todo. E em 2024, a gente aprova o Brasil, como presidente da Conferência Diplomática. Uma conferência diplomática é convocada quando você já tem todos os insumos e você precisa de uma posição política para adotar um tratado internacional de propriedade intelectual, recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. E a gente aprova isso com o Brasil na liderança do grupo de países da América Latina e Caribe, o GRULAC, e o Brasil presidente da Conferência diplomática, que reúne ministros do mundo todo, para aprovar um tratado histórico de propriedade intelectual. Aí você pode me perguntar, mas Fernanda, qual é o cerne da discussão ali? As pessoas, os escritórios de patente do mundo todo hoje, sabem que se tiver conhecimento tradicional, se tiver recurso genético, tem que declarar. Olha, aqui tem conhecimento tradicional, essa patente tem recurso genético. Vem de onde? Vem da Amazônia. De que países? Para poder cumprir a legislação existente. Então, assim, no cenário internacional, hoje, existe rastreabilidade.
Parece um avanço muito pequeno, mas as nossas leis valem nas nossas fronteiras, né? Fora disso, o princípio da soberania não vale. Então, hoje nós temos condições de, mesmo que o Norte Global não tenha assinado esse tratado, ele existe. É como a Convenção sobre Diversidade Biológica. Não dá mais para dizer que não sabia, né, que os países são soberanos sobre os seus recursos genéticos. E aí, essa separação que é feita de conhecimento tradicional, recurso genético, expressão cultural tradicional, ela é muito arbitrária. E eu dizia isso para o Ministério da Cultura no ano passado, quando a gente pediu que eles apoiassem a participação de indígenas nessa conferência diplomática. Me disseram, não, mas é só recurso genético, isso não é tarefa do Ministério da Cultura, só quando for expressão cultural tradicional, daí a gente financia. Eu tirei o brinco que eu tinha e disse assim, sabe o que é isso? E eles disseram, isso é uma expressão cultural tradicional. Eu disse, sim, isso aqui é plumaga. Isso aqui é cor. Isso aqui é iriquibás. Tá? Olhando para ele, eu sei dizer quem foi o povo que fez, pelas características que ele tem. Mas essa expressão cultural tradicional é feita de quê? Ela é feita de recurso genético. Essa separação que vocês criaram não existe. A legislação fala de conhecimento tradicional associado a recurso genético. E eu quero te fazer uma pergunta, Idiarruri. Será que o Guaraná, que o Saterê melhorou durante séculos? E você, como pesquisador, me disser, escuta, eu quero pesquisar só o Guaraná, eu não quero acessar o conhecimento tradicional. Onde é que está esse ponto de separação? O piqui do Xingu, o piqui sem espinho, que essas mulheres melhoraram geneticamente até que ele não tivesse espinho. Onde é que está o conhecimento tradicional e onde é que está só o piqui? Ele não pode ser dissociado, ele não é associado, ele é intrínseco. Da mesma maneira, a gente não trabalha só com a cura a partir do recurso genético. Deixa eu dar um exemplo claro. A ayahuasca, 190 povos da Amazônia Internacional. A ayahuasca o quê? É uma bebida, é uma infusão. Mas ela faz parte de um ritual, ela faz parte do sagrado de muitos povos, e ela é usada de maneira diferente. Tem gente que só planta na entrada da maloca, tem gente que faz a infusão, tem gente que toma banho. Então, assim, é uma diversidade, mas ela envolve o mesmo recurso genético. E ela é uma expressão cultural tradicional. Então, essa separação arbitrária que o mundo faz nas suas caixinhas, ela não dá conta da integridade, da integralidade, que inclui o canto, que inclui a dança, que inclui a reza. E é por isso que o mundo não indígena não consegue proteger as nossas expressões, os nossos recursos genéticos e os nossos conhecimentos tradicionais sobre esses recursos. Então, nessa tese, eu faço um geralzão, tá? No primeiro capítulo eu conto a história de como é que eu fui parar nessa história toda, que foi a pergunta que você fez no início. Eu fui mandada a fazer isso. E quando os pajés Yanomami me disseram, vai, porque o teu espírito é forte, vai porque tu tem a bênção dos pajés do país todo, e volta para que a gente possa te abençoar. Porque quando você está muito longe de casa, o espírito enfraquece. As cidades deles enfraquecem o teu espírito, as Nações Unidas enfraquecem o teu espírito. Volta, porque nós sabemos quem você é, nós te mandamos lá. Então, essa tese é uma prestação de contas. Ela é a devolução do mandato que me deram. E o meu sonho é conseguir realmente fazer uma edição de 1.000 exemplares e poder distribuir nesses cursos aí. Tá aqui, parente, então, porque na época que a gente fazia as qualificações, a gente eu fazia uma árvore, né? Uma araucária no sul, uma castanheira no norte, né? E eu sentei para te contar essa história no Jardim Botânico e dizia para eles, então, tá aqui os galhos mais fortes do cenário nacional, do cenário internacional que protegem, né, nosso recurso genético, nossos cantos, nossas danças e tal. E aí, no final, eles diziam assim, tá, quem vai ficar com a árvore? Quem vai ficar com a árvore vai conseguir explicar na aldeia como é que foi o curso. Essa tese
tem a foto da árvore, né? Então, assim, mas eu queria transformar isso em vídeo, queria transformar isso em material didático, e aí o sonho do audiovisual é muito nesse sentido, para que essa informação possa ir, para que ela possa ir longe, para que ela possa dar a resposta que a gente prometeu para os nossos pajés, porque você e eu, Idiarruí, somos o sonho dos nossos ancestrais. Eles sonharam com acadêmicos qualificados que pudessem defender os nossos direitos, mas que pudessem fazer, implementar políticas públicas de cultura em primeira pessoa. Nós somos o orgulho deles. Então, esse é um mandato que pesa, sabe? Então, é por isso que hoje eu estou dentro de um órgão que foi ocupado por militares durante tanto tempo. É por isso que eu acredito no museu que nós queremos, um museu de 10 milhões de euros, construído com a nossa arquitetura, né, com autonomia, para fazer aquilo que os nossos pajés sonharam. Eu ainda tenho essa arte que você me deu. Essa araucária, cada galho é a Constituição, Convenção da Diversidade Biológica. Essa pedagogia que você cria também para explicar o direito é muito interessante também, porque não é um mundo fácil. Você faz parecer fluido, né? Passear por tantos conceitos, categorias. É muito interessante ouvir diretamente de você esse cerne da sua tese, de como não dá para separar o que o próprio direito, né, estabeleceu com essas noções de recursos genéticos, expressões culturais tradicionais, talvez outro paradigma, outras noções, uma descolonização dessas noções jurídicas seja necessário para fazer jus ao que a cultura viva dos povos indígenas realmente representa, né? No fim, bastava respeitar nossos povos, nossa cultura, né? Mas a gente tem que criar muitos mecanismos, muitas discussões para isso ser respeitado nos mínimos detalhes, na cultura, na língua, na terra. Mas você trazendo um pouco dessa pauta realmente me faz pensar. Não sei se você vai estar na COP30 agora em Belém, você estava rememorando a Eco 92, e é um longo caminho de discussões dessas conferências das partes, discussões climáticas e por aí vai, né? Estava pensando como você já trouxe essa não separação das expressões culturais tradicionais aos recursos genéticos. O mundo chama isso de bioeconomia, parece. Esse mercado para tornar um produto, comercializar. Como você acha que na COP, ou talvez na COP seja pautado, né? Como você acha que a arte indígena atravessa essa noção de bioeconomia? Eu estava olhando as programações do governo para a COP30, e como museu eu fiz uma parceria com o Museu da Pessoa. Tudo que eu fiz foi em parceria, tá? Isso eu aprendi com o movimento indígena, você não faz nada sozinho. Com o Museu da Pessoa, com o Museu Paraense Emílio Guild, com o Museu do Estado do Pará, para que a gente pudesse ter falas, né, na COP do Povo, mas falas também dentro da Zona Azul, da Zona Verde, exposições, vídeos. Preparamos um vídeo, depois eu mando o link aí, né? Acho que a ministra Sônia Guajajara até já compartilhou, a Dayara também, para mostrar esse link entre cultura, território, biodiversidade, mudança climática, para mostrar, né, essa integridade, essa integralidade. E o meu sonho, eu negociei nas Nações Unidas durante muito tempo sem ser diplomata, tá? Mas eu falei para a ministra hoje, mandei para o ministério, eu falei, olha, meu sonho é ter um herbário, é ter um espaço com redes indígenas de todos os povos, com grafismos, com o canto dos pássaros de cada bioma, porque quando tem predador, os pássaros não cantam, né? Então, assim, dentro da nossa memória, se os pássaros estiverem cantando, você pode descansar, não tem nenhum predador perto, né? Então, assim, sabe fazer uma exposição imersiva, utilizando os biomas, o canto dos pássaros de cada bioma, e esse cuidar, né? Porque as nossas redes são para isso, estou vendo redes aí atrás de você. Né? E eu falava isso para o Ministério, eu disse, gente, eu não tive tempo de implementar o meu sonho, que era levar o repouso,
necessário, porque quando você está na terceira semana de negociação, dentro de uma conferência das partes, sem dormir, sem comer direito, as delegações grandes vencem pelo cansaço, né? Existem diferentes estratégias. Eu pensava, poxa, a arte indígena ela está na rede também, né? Tudo bem, ela pode estar toda cheia de grafismo, mas no fim das contas é um objeto que tem uma utilidade muito necessária. Mas vai ter uma feira, até onde eu estou informada, né? Agora como coordenação regional aqui em Cuiabá, o Serviço de Direitos Sociais e Culturais. É muito legal ver os parentes organizando os jogos, os povos do Mato Grosso, né? A participação, né? Na Marcha de Mulheres, na COP30. Então, assim, a bioeconomia talvez seja uma forma de mostrar que nós podemos, sim, gerar renda, mas a partir de um comércio justo, a partir de financiamentos adequados a produtos ambientalmente, culturalmente, socialmente corretos, né? Então, assim, a gente fala de um Brasil que exporta necrocombustível, chamando isso de biodiesel, mas a soja e a cana-de-açúcar que produzem o necrocombustível brasileiro é plantada e colhida com sangue Guarani Kaiowá, Caingangue, né? O ouro. E aí nas Nações Unidas tinha o dia sem carne, né? Tinha um dia lá que não tinha carne, era tudo vegetariano. Eu disse, gente, por que a gente não faz o dia sem ouro? Faz o dia sem ouro, né? Tira todos os brinquinhos, tira todos os anéisinhos, vamos doar isso para quem está passando fome, para quem está passando por crise humanitária. Olha que o Brasil está passando crises humanitárias hoje, Ide. Então, assim, nós somos um país fértil. Por que os nossos rios estão sendo envenenados com mercúrio? Há quanto tempo os Yanomami estão anunciando que o céu vai cair sobre as nossas cabeças? Então, ouro banhado com sangue Yanomami, Munduruku e Caiapó, minério de ferro, que arruinou o Rio Doce, que hoje é amargo, pelos dejetos que caíram ali, que não foram reparados. Então, a bioeconomia pode ser, se o mundo quiser ouvir, uma solução possível. Mas é isso. Os países realmente precisam se comprometer a adotar medidas concretas, a valorizar os agentes ambientais no mundo todo, e esses agentes são povos indígenas também, para que nós possamos ter um planeta possível, um futuro possível. Nós chegamos numa encruzilhada. Não importa o quanto você diga que você não acredita em tsunamis, quando a água recua muito no leito do mar, ele virá. E você vê os pássaros subirem as montanhas rápido. Nós estamos olhando as águas retrocederem no leito do mar. É isso que o planeta está anunciando. Então o tsunami virá e ele custará muitas vidas. Eu venho do sul do país. Em 100 anos nós tivemos 2 enchentes que levaram vidas. E o agronegócio que desertificou e derrubou os nossos bosques de araucária, e a araucária é uma árvore do período Cretáceo, tá? É uma árvore do tempo dos dinossauros. Elas seguravam 40% da chuva que caía, aquela chuva sempre caiu e ela vai tornar a cair. Então nós precisamos rever valores, sabe? O orgulho sulista precisa admitir que nós precisamos de florestas em pé. E nós já temos araucárias que dão frutos em 7 anos, né? Então, a Embrapa tem desenvolvido tecnologia e nós temos tecnologias que podem ser utilizadas para a redução dos impactos negativos de mudanças climáticas. Nós esperamos que a COP de Belém não seja um palco para anunciar a exploração de petróleo na Amazônia, né? Então, assim, esperamos que nós tenhamos resultados concretos, que nós não sejamos, uma vez mais, moeda de negociação nesses altares, né? E que a bioeconomia possa ser, sim, uma luz no fim do túnel, uma ponta de esperança. A gente espera realmente, porque nós temos estilos de vida sustentáveis e nós podemos compartilhar isso. Nós não queremos continuar sendo expropriadas. É só isso. Muito obrigado,
por tantas aulas aqui hoje, Fernanda, doutora Fernanda. Acho que podemos nos encaminhar para uma conclusão, um fechamento. Não tem como não agradecer essa troca, Fernanda, e eu acho que todos que vão poder escutar, estão escutando você, também são embalados, são tocados por essa imagem que você trouxe assim da gente como sementes, como sonhos, né, dos nossos ancestrais, algo que volta e meia se diz, né, mas realmente por meio da sua fala a gente vê esse conhecimento sobre direito, sobre cultura, sobre essa luta no Brasil, fora do Brasil, na FUNAI, fora da FUNAI, de modo tão bem articulado, né, tão didático, tão pedagógico, tão necessário. Como é uma conversa para a nossa roda aqui no Inhatiró, é sobre artes indígenas em rede, e você tem toda essa trajetória, né? Queria que você pudesse nos dar algum vento, alguma luz nesse sentido das políticas ou do direito, né, necessário para promover a arte dos povos indígenas hoje, né? Você começou falando que a sua trajetória começou no ponto de cultura, né, lá no início dos anos 2000, né, passou pelo Museu dos Povos Indígenas e muitos fóruns, muitas negociações, e a gente sempre olhando para frente, sempre olhando para o futuro ancestral. Como você acha que a política, o direito pode continuar fortalecendo, o que é necessário para continuar fortalecendo a expressão das artes dos povos indígenas no nosso país? Bem, eu falava do meu sonho de colocar um redaio dentro das Nações Unidas. Mas as redes são o que nós temos de mais importante. Eu acho que é o que a gente constrói de mais sólido. E pensar a arte indígena em rede é pensar hoje no que há de mais avançado em termos de promoção e proteção de expressão cultural tradicional. Porque as pessoas têm essa ilusão, e eu discuti isso nas Nações Unidas, dentro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual durante décadas, de que as expressões culturais tradicionais, a arte indígena, ela é tradicional porque ela é antiga. Isso não é verdade. Então, a gente consegue ver os mesmos grafismos runicunhi em miçangas de vidro. Quem sabe porque a gente já não tem mais contas, o caingangue faz a cestaria, que antes era feita de cipó e de bambu, com PVC dentro, mas ninguém olha. Se você olhar do lado de fora, ela é absolutamente igual a uma cestaria tradicional. Você não sabe o que está dentro dela, porque cultura é uma coisa dinâmica. Então, a nossa arte, ela sobrevive, ela é resiliente, ela reexiste a partir das nossas próprias dinâmicas. Então, eu disse que nós éramos frutos, né, de sementes que foram plantadas. E as pessoas dizem, você usa óculos, você usa celular, você fala inglês, você fala espanhol, você tem doutorado, sua pele é branca. Eu não vejo o descendente do invasor ser igual ao que ele era em 1500. Por que nós temos que ser igual aos nossos ancestrais em 1500 se nós somos submetidos a todo tipo de condição imposta, inclusive a proibição das nossas línguas, né, das nossas culturas, das nossas comidas? Por que nós temos que ser iguais? Então, a arte é por isso que eu optei por trabalhar com cultura. Ela é a flecha que voa mais longe. Está todo mundo cansado de ver sangue. Está todo mundo até o pescoço de denúncia, de madeireira, de mineradora, de agronegócio, de violência. Cultura não, Idiago. Arte não. As pessoas são embaladas pelas melodias das nossas músicas. Elas são encantadas pela beleza e pelo significado dos nossos grafismos. A gente não marcha para frente do Congresso Nacional, nem para frente do Supremo Tribunal Federal
com papéis na mão, nós marchamos com canto, com dança, com reza. Da mesma maneira, a gente pensa que a descolonização desse sistema, né, capitalista, impositivo, expropriador, ela pode ser feita usando arte. Ela pode ser feita, por exemplo, com a comercialização do grafismo como arte contemporânea, sem que você tire um galho do território para estamparia, para decoração, para a semana de moda de Paris, de Nova York, com protagonismo. Porque as nossas culturas são lindas e elas podem ser uma arma eficientíssima para atrair o apoio que nós necessitamos. A bioeconomia é isso, a arte indígena é isso. Então, assim, o casamento entre tradição e inovação é a arte indígena contemporânea, é a arte indígena pura. Nós temos ancestralidade, mas nós temos um futuro para oferecer, sabe? Então, assim, penso realmente que nós temos boas perspectivas. Nem todo mundo foi talhado para ser da metade da guerra, e foi por isso que eu fui colocada no museu. Mas um outro tempo começa, um tempo em que nós temos essa diversidade de talentos, de artistas, de educadores, né, de cantores, de escritores, de poetisas, de mestres da tradição oral, como é a tradição guarani, de mestres de canto, de mestres de dança. Quanta diversidade! E como nós podemos transformar isso em dignidade nos nossos territórios? Como nós podemos transformar isso em reparação cultural? Porque ela nos é devida. Muito obrigado, Fernanda. Será que a gente ainda consegue abordar um tema que nossos ouvintes querem muito escutar, que é sobre a sua visão? Você comentou, né, sobre a repatriação de 500 peças da França para o museu dos povos indígenas, né? Será que você poderia comentar um pouco sobre esse tema que é tão volta sempre, né? É um grande tema da atualidade, né? Que é o da repatriação e da reparação cultural. Você poderia dizer um pouco sobre o que está sendo feito, o que você acha que deve ser feito nesse sentido de repatriar, reparar, nesse quesito da relação material, né, das peças dos nossos povos que estão em vários museus, em vários acervos. Enfim, o caso mais emblemático é o do manto, os mantos do Tupinambá, que estão 10 mantos na Europa, hoje um manto está no Brasil, né? Cada peça tem uma história e cada povo tem também uma abordagem dessas peças, né? Queria te ouvir, enfim, falar um pouquinho sobre isso também. Esse movimento, que é a reparação cultural, é uma novela, né? O último capítulo da novela é a repatriação, é devolver a peça. Porque antes de regressar a peça, é preciso criar condições para que ela regresse. É preciso que aquele povo vá lá e veja onde ela está, e veja as condições em que ela está, né? Que se qualifique profissionais para que aquela peça, para que aquela expressão cultural tradicional, que pode ser o sagrado de um povo como é o manto tupinambá, né? Possa regressar de acordo com as necessidades e prioridades definidas por aquele povo. É preciso que haja gestão compartilhada antes. É preciso que haja toda uma série de medidas que são resultados de consulta, né, de respeito à livre determinação dos povos. Então, a reparação cultural ela é muito mais ampla do que supõe a vã filosofia da museologia contemporânea, né? Então, nós precisamos pensar em medidas de reparação cultural que fortaleçam o museu no território, antes de mais nada. Onde está o manto tupinambá? Como foi o retorno do manto tupinambá? É a história de como não fazer, né? Porque a fala dos tupinambá foi desrespeitada. Olha, nós queremos cantar para o manto quando ele chegar, nós queremos que o manto fique perto da gente. Nada disso foi feito. E outras peças estão sendo, né, negociadas para serem repatriadas sem a nossa participação. Então, assim, ó, isso é o que precisa pautar a reparação cultural.
Para começar, 80% dos nossos bens culturais estão por aí, fora das nossas fronteiras nacionais. Se a gente conseguisse os 80% de volta, Idiaruri, a gente ia colocar onde? Porque o Museu Nacional dos Povos Indígenas, que a gente está tentando retomar, né? Que a gente está tentando demarcar, não tem esse espaço. Eu estou aqui no Centro Cultural Icuiapá, em Cuiabá, e Cuiabá é Cuiabá, né, na língua bororo, que também está fechado. Então, assim, e quando eu entrei como gestora, tinham coleções no chão, mofando. E isso dói na gente. Talvez em gestões anteriores, era um coronel que estava sentado na cadeira, não fazia diferença nenhuma. Ali no Rio de Janeiro, as coleções estavam, né, na usina, em condições deploráveis. Isso dói na gente, porque é a essência das nossas culturas. Aquelas expressões culturais têm valor intrínseco por elas mesmas, elas falam, elas têm vida. Então, reparação passa por uma série de políticas públicas de cultura que precisam ser criadas, que precisam ser discutidas de acordo com cada bioma, com uso, costume e tradição, que talvez só seja dito em línguas indígenas, e nós seremos os intérpretes, sabe? Então, a gente pensa na repatriação como um capítulo futuro, mas ela passa pela construção do museu que nós queremos, né? Esse museu autônomo, esse museu com natureza de fundação, esse museu né, com uma fundação de apoio. Mas a gente pensa na qualificação dos nossos museólogos, dos nossos arquivistas, dos nossos biblioteconomistas, dos nossos pesquisadores. O Rio é hoje a capital mundial do livro, é a primeira vez que se declara um país de língua portuguesa, capital mundial do livro. E a pergunta que nós fizemos para a prefeitura foi: qual desses bairros vai falar línguas indígenas nessa capital? Né? Então, a política pública editorial para povos indígenas, ela foi discutida com quem? Em gabinetes? No Planalto Central? Nós temos escritores nos 6 biomas. E nós queremos literatura e ciência feita por escritores indígenas. Queremos teses, queremos dissertações premiadas de acadêmicos indígenas. E é preciso ter muito cuidado com o que a academia pauta a gente, né? A gente não pode mandar os nossos meninos sem saber onde é que eles devem chegar. Eu fui muito bem pautada, muito bem pautada. Eu não fui estudar a teoria pura do direito. Eu tinha problemas concretos para resolver. E quando a gente concedeu um título de doutor honoris causa para o Davi Yanomami agora, né, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, eu contei para ele exatamente a história que eu contei sobre essa tese. Eu disse: olha, vocês me mandaram ir. Está aqui a prestação de contas. Você é doutor honoris causa pela 3ª vez, Davi. Mas o que nós queremos, Ide, são títulos de notório saber, para que cada fala do Davi, do Raoni, do Álvaro, do seu pai, possam ser remuneradas pelos mestres do saber que eles são. Eles têm saber, eles têm ciência, eles têm valor, e a academia precisa reconhecer isso também é reparação, sabe? Então, nós precisamos de medidas práticas de reparação cultural antes que a repatriação venha, de medidas de protagonismo, que o protagonismo não seja um discurso, que ele seja uma prática, e uma prática excelente. Nós nos preparamos para isso. E nós veremos esse tempo. Nós já começamos esse tempo, né? Mas tem muita coisa para ser feita, e é por isso que nós precisamos de indígenas em todos os lugares, em todos os ministérios, em todos os poderes. E quando eu for a primeira-ministra indígena no Supremo Tribunal Federal, nós tornaremos a discutir sobre o assunto. Viva! Como fazer campanha.
Eu já disse isso na faculdade, então a campanha não é recente. Aham. Muito obrigado, doutora Fernanda, por compartilhar. Muito obrigado aos ouvintes por ter estado até aqui nessa maravilhosa aula sobre arte, cultura, política e direito com nossa convidada Fernanda Iofei Caingangue. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. É um podcast original produzido pelas produtoras Outro Acontecimento e Sem Início Sem Fim. Curadoria e entrevistas por Idiahuri Terena e Brisa Flow. Produção Mista e Manatite. Design de áudio Oderiete Arrua. Identidade visual Gustavo Caboclo. Em memória de Jaider Isbel.